que o atleta brasileiro precisa entender é que um dos melhores lugares do mundo para ser biker hoje é Brasil. Fala, galera do mountain bike, galera do pedal. A gente viveu semanas atrás um dos maiores eventos, maiores festas da bike no Brasil, da bicicleta. Encontrei com milhares de amantes do pedal, fãs do mountain bike competitivo, e foi sensacional. Estou aqui agora com o Henrique Avancini, né? Nosso astro principal, nosso ídolo principal do mountain bike. E de verdade, graças a ele, a existência dele e de tudo que ele fez nos últimos anos, em termos de resultados, mas principalmente em termos de pessoa. O Henrique e o seu Rui Avancini, pai dele, certamente foram determinantes para que esse evento acontecesse no Brasil, principalmente com a grandeza que aconteceu. O pessoal também do São José Bike Club e toda mega equipe, né, realizadora aí, são várias equipes, na verdade. Agradecer a todo mundo. Toca a vinheta, porque depois da vinheta, nossa senhora, vamos falar com o homem. Então vamos lá, pessoal, com vocês aqui, Henrique Avancini, mais uma vez aqui no Segredos do Mountain Bike. Começar aqui, Avança, te agradecendo, né, fortemente por aquilo que a gente viu lá na sua terra, no seu quintal, e deixar inicialmente a palavra contigo aí. Valeu, Doc. Ainda um pouco mais de uma semana já, ainda estou digerindo tudo. Ainda é difícil eu falar do evento, assim. Ainda vem muitas emoções de tudo que aconteceu, principalmente do que simbolizou, né? A, a realização da Copa do Mundo ali em Petrópolis, no Brasil. Então, ainda tem sido um turbilhão de emoções, assim, cara. E para mim foi algo extremamente marcante, assim. Acho que, enfim, foi a realização maior ali de toda, não da carreira, cara, mas de ter escolhido o esporte como missão, né, como propósito. E para mim, até hoje, aquilo ali foi o ápice, assim, de verdade. Pô, demais, né? Isso vindo de um campeão mundial de mountain bike, né? É demais, né, Mancini? Isso mostra que reforça, né, o que a gente vem conversando aqui no Segredos do Mountain Bike desde 2016, né, cara? Poxa, é legal demais ver isso. E assim, pô, ninguém imagina, né? Mas eu queria que você passasse um pouco para a galera aqui sobre essa preparação, né? Quanto tempo, quantos anos, né? A Copa Internacional que foi feita lá em 2019, né? Que já era ali um teste, alguma coisa já acontecia nesse movimento. E, cara, realmente, eu acho que as fichas estão caindo não só para você, para mim, mas para o mundo inteiro do mountain bike, né? Dia após dia a gente vê novas postagens de atletas, de treinadores, de pessoas de renome aí no mountain bike mundial, simplesmente chocados, né, com aquilo que viram. O Brasil é diferente e é demais, cara. Cara, acho que assim, primeira coisa é entender que tem um eurocentrismo enorme nessa modalidade. Isso é normal, assim. A instituição é europeia, os principais atletas, os principais times, o histórico da modalidade é daquele centro europeu. Então, todos os principais envolvidos, todos os principais personagens tendem, né, a ser dessa região. Então, essa é a cara do esporte, cara. Essa é a cara do mountain bike competitivo, né? Tem um pouco ali de América do Norte ainda e tal, influência principalmente pela indústria, mas, cara, o esporte nos bastidores real é Europa Central. E quebrar essa barreira, acho que é muito maior do que as pessoas imaginam, cara. E a Copa do Mundo veio para o Brasil diferente né, nos últimos anos. A Copa do Mundo só veio para o Hemisfério Sul, para a Austrália em 2016 e depois para a África do Sul em 2018. E ambas as ocasiões foi porque houve um investimento financeiro muito pesado para quebrar essa barreira. O que não foi o caso do Brasil, cara. O Brasil foi o interesse de as pessoas verem, cara, tem alguma coisa especial acontecendo no Brasil. Tem alguma coisa lá que, pô, é diferente. Isso
as pessoas acham que não, mas isso foi transparecendo. As primeiras reuniões que eu tive foram em 2018, com a Red Bull TV, principalmente, que é uma empresa ligada à Red Bull, mas separada. E eu comecei a falar com os caras, eu comecei a conversar, eles viam o crescimento de interesse, né, pela audiência, eles viam que, cara, a cada resultado mais expressivo que eu alcançava, isso era crescente, então não era uma coisa estagnada. Eles viam que o meu alcance em outras plataformas no país era muito crescente. E aí isso foi, acho que, a primeira fagulha para levantar essa hipótese. E aí, ainda em 2018, principalmente em 2019, eu comecei a ter algumas reuniões de bastidores para... Cara, é o trabalho de tentar conectar as coisas, de ver quais são os desafios, quais são os interesses, quais são as possibilidades, quem são os interessados. Cara, eu me tornei um pombo correio, assim, de tentar ver as possibilidades, de tentar levantar caminhos viáveis para que, se isso acontecesse, fosse para acontecer e mostrar o nosso real potencial. E aí chegou um ponto, né, que eu lembro o Simon Burney, né, hoje é o diretor-geral do mountain bike, ele falou, cara, acho que a gente está no caminho de ir para o Brasil, mas tinha algumas possibilidades e tal. Ele falou, cara, acho que se for para o Brasil tem que ir para a tua cidade. E eu, em todos os momentos, assim, eu fui muito receoso em não forçar isso, em não tentar dar uma preferência para Petrópolis, porque eu não queria que, assim, um interesse, talvez uma ponta emocional maior, impactasse na realização da Copa do Mundo no Brasil. E aí o Simon, assim, ele começou a conectar outras pessoas e levantar informações e acho que ele viu assim que, pô, é de fato a melhor opção e o cara não tá forçando muito isso. E, e aí, enfim, acho que isso colaborou muito assim para que o Rogério tivesse a possibilidade, a preferência de apresentar um interesse. E, cara, acho que ele foi muito corajoso, assim, assumiu uma missão que as pessoas não têm noção do tamanho do desafio financeiro e logístico, das limitações financeiras e logística também, de comunicação. O organizador do evento não é o dono do evento. Acho que isso é uma situação bem difícil de lidar. Cara, acho que foi uma missão enorme, assim. Acho que a primeira grande emoção que eu tive foi quando, no dia da divulgação do calendário, né, que a gente já sabia que ia acontecer e tudo mais, mas no dia que saiu no calendário, que concretizou ali, para mim foi um marco, assim, cara. Lembro que eu estava no meu escritório lá, trabalhando em Petrópolis e tal, e pô, quando eu recebi a notícia de que vai soltar o calendário e tal, e minutos depois estava no ar, eu, putz, cara, tá lá, agora todo mundo já sabe, e o mundo tá vindo para cá. Enfim, acho que o processo foi bastante longo, assim. Eu entendo, assim, que eu tive uma grande parcela de ser, talvez, o propulsor para isso acontecer, mas acho que a gente não pode esquecer de quantas pessoas quiseram e tentaram contribuir para que isso acontecesse, cara. Então, foi muita gente, assim, sabe? O Rogério, o time dele, outros organizadores, outras pessoas influentes no mercado brasileiro. Cara, gente de fora, a Red Bull Brasil, a Red Bull TV na Áustria, a UCI. Acho que foi uma coisa assim que todo mundo meio que sentiu. Pô, vamos apostar porque parece que tá rolando uma coisa legal lá. Vamos ver se isso é verdade. E aí aconteceu o que aconteceu, cara. Acho que não só a gente provou que tinha uma coisa legal acontecendo em torno da bike aqui no Brasil, como a gente surpreendeu, ao ponto de subir o padrão de referência em vários aspectos, cara. Que legal, Avança, que legal.
pô, foi impressionante realmente ver, né, o feedback dos atletas, assim, o brilho nos olhos dos atletas. Eu queria falar um pouco sobre isso agora. Queria que você falasse um pouco para a gente, né, sobre pista, né, as provas também, né, e questão de resultados também, né, apesar de que não sei ali quantos por cento do Avancini atleta, Avancini homem de negócios estava envolvido ali nos últimos dias, deve ser uma dificuldade enorme de gerir isso, né? Você acabou de falar sobre o escritório, né, do Avancini, um atleta profissional. Então é bem legal ver também assim você combatendo, né, cara, em tantas frentes de batalha, né? Porque assim, a rotina que a gente viu, por exemplo, é dos atletas estarem ultra focados, como sempre são, né? E você ainda tinha que lidar com tanta coisa assim. Fala um pouco disso pra gente, mas fala antes sobre a pista, né, cara? Que pista sensacional. Eu cheguei sexta-feira desesperado, assim, 4 horas da tarde, tirei minha bicicleta para andar, consegui fazer 3 voltas, pulei aquelas doideiras tudo lá, achei sensacional. Porque eu sabia que na minha prova, né, Master, não teria os saltos, mas eu fiz questão de andar e achei incrível, cara. Algumas sessões, assim, parece uma montanha-russa, né, que você desce num flow incrível, sobe sem pedalar, um negócio que eu nunca tinha experimentado na vida, mesmo frequentando grandes bike parks aí. Parabéns e obrigado mais uma vez aí. A pista, Doc, foi uma das coisas assim que eu assumi como missão de, cara, eu preciso fazer um circuito que seja impactante para o mundo da bike. Então, além de querer ser um espetáculo, ser plástico para a galera presente, a gente escolheu, assim, e isso foi devido a estudos, a análise de tantos anos sobre competições e de construir pistas também. Ali o objetivo foi como que a gente faz uma pista que é dura, que vai desafiar fisicamente, porque essa é uma das bases do mountain bike olímpico, mas como que a gente torna isso o mais veloz possível, como que a gente torna um circuito que favoreça muita manutenção de velocidade, menos frenagem, e que traga algum novo desafio técnico e mecânico. Então, assim, a pista rolava muito rápido, tinha muita manutenção de velocidade, praticamente todas as curvas do circuito eram trabalhadas, então qualquer força que você gerasse, ela era aproveitada como velocidade. Praticamente 0 pontos de frenagem retilínea, de frenagem de redução de velocidade, né? Então, você freava para modular a posição da tua bike. Então, frenagem leve praticamente o tempo todo. E como que a gente traria algum elemento novo, assim, visualmente, plasticamente, e principalmente que desafiasse o material. E aí foi através disso que eu implementei os drops mais altos do que o normal e grandes compressões, né? Então, isso mexeu muito assim, com os atletas, em qual pressão utilizar em pneus, qual bitola de pneu, qual tipo de setup de suspensão. E todo mundo mexeu na bike para competir em Petrópolis. Então, isso para mim foi bem legal, sabe? De trazer esse tipo de desafio, esse tipo de novidade para o circo da Copa do Mundo. Cara, eu tô nessa vida há bastante tempo, assim. Eu nunca vi uma hype tão grande em torno de uma pista, de gerar tanto comentário, gerar tanta imagem, gerar tanta coisa, cara. E principalmente, assim, até quem tava, né, na expressão se cagando, tava elogiando. Porque, assim, pô, até quem não tava fazendo os obstáculos, tava entendendo, cara, isso aqui é desafiador, é, tá, às vezes, pô, meu limite está abaixo disso, mas está bem feito, mas é bom para o esporte. Então, ver isso acontecendo, acho que foi legal, sabe? Pô, a Ivy Richards, cara, atual campeã mundial, sabe? Ela estava com dificuldade em algumas sessões na pista, e mesmo assim ela falou, cara, o circuito é fantástico. Então, acho que isso foi bem marcante para mim, assim. A pista, eu acho que a gente alcançou o que era a meta principal, de deixar uma marca para o esporte, de estipular um padrão de referência. Legal demais, cara. Comenta também um pouco sobre resultados, né, Avanço? Afinal de contas, assim como eu, torcedor fanático, a gente queria lá ver você vencendo tudo,
mas a gente sabe que o esporte é o esporte, e eu acho que aquilo que a gente falou na coletiva, né? Veio todo mundo muito cedo em você, veio todo mundo muito animado, né? Com essa abertura de É, Copa do Mundo aí. eu acho que, cara, é a primeira prova assim que eu performo mal, abaixo da expectativa, e que, pô, eu nem consigo me sentir mal por isso, sabe? Eu acho que assim, tudo que envolveu o evento, e eu não falo nem só de afazeres, sabe? Mas a história até a realização do evento, para mim, assim, emocionalmente significou, e eu sabia que eu teria esse desafio, e acho que a grande incógnita era como transformar isso em performance na pista, porque é óbvio, eu queria ter vencido as duas provas, cara. E pré-prova, assim, eu sinceramente eu sabia que eu tinha forma física para vencer as duas provas. Quando eu pego assim, pô, foi um circuito que eu construí, eu tenho a percepção de velocidade da ponta de uma Copa do Mundo. E quando eu estava andando, e quando eu fiz simulados, eu fiz alguns treinos lá, eu sabia de, cara, pô, se eu desempenhar normal aqui, dificilmente eu não, pelo menos, brigue pela vitória até o final da corrida. Se eu só desempenhar normal. Então, não era nem que eu tinha expectativa de, pô, se eu tiver um dia inspirado e tal. Não, normal. Só que, pô, foi um dia, um momento, não dá nem para falar de dia, foi um momento de vida, assim, que mais complexo do que eu sei descrever, cara. E, assim, a performance, se eu pegar só a performance fisicamente falando, ficou muito aquém, mas não dá para descrever o quantas coisas tinha passando pela minha cabeça, sabe? Assim, na pré-prova, antes da corrida acontecer, a minha sensação era o tipo de emoção que eu estava sentindo era a emoção que eu senti segunda-feira de manhã depois de ser campeão mundial. Então, pô, como que eu vou correr assim, sabe? Foi uma coisa muito nova para mim, cara. Já É estava muito diferente. abastecido. Foi muito diferente, cara. Então, eu nunca me senti tão cansado depois de um evento esportivo, cara. Essa última semana, assim, eu tive dificuldade de fazer tarefas básicas em casa, assim, cara. Às vezes, pô, sei lá, ia sair para fazer alguma coisa na rua, demorava Lavar 1 hora para roupa, conseguir me arrumar, na sabe? cozinha. Pô, eu não conseguia, minha mente estava tão cansada assim que eu não conseguia fazer coisas simples mesmo, sabe? De pessoas falarem comigo e eu demorar, ter um delay para responder. Depois da prova, eu vi muita gente íntima, assim, muita gente próxima, cara, e eu não reconhecia o rosto, sabe? Eu estava num, num estado mental assim tão em órbita que cara, eu não sei nem explicar. Então, assim, avaliar a performance esportiva, cara, eu geralmente seria o cara que, pô, me analisaria mais por que deu certo, por que deu errado, é, o que foi bom, o que foi ruim, o que dava para melhorar e tudo mais. Mas, sinceramente, cara, acho que essa é a primeira corrida da minha carreira que eu me permito a entender que, pô, foi mais que uma corrida, então não dá para analisar como uma corrida, sabe? E acho que foi como tinha que ser. Não, Legal, cara. Não, essa frase sua é o que é. realmente sintetiza tudo, né, cara? Foi muito mais que uma corrida, né? Então, sensacional, cara, sensacional. E o legal foi isso, né? O carinho dos brasileiros, né, da torcida ali, com você, alheio a resultados, assim como com outros atletas brasileiros também, com os atletas globais, nem se fala, né, do resto do mundo. Foi um tratamento diferenciado. Avanço, para a gente fechar aqui, cara, acredito que há enormes expectativas para que tudo isso repita-se, né, pelos próximos anos, ou pelo menos ano que vem. E queria também que você falasse um pouco sobre essas questões, né, cara? Você olha para trás, vê sua trajetória, e numa entrevista coletiva que eu participei, a Yolanda Neff falou muito de você, te elogiou pra caramba, falou que, pô, eu lembro dele lá atrás, começando a correr, mais tímido, foi chegando, e hoje é um ponteiro ali na Copa do Mundo. E ela falou muito isso, né, como dica, né, sobre atletas jovens, né, que querem ser, né, os novos Avancini aí, irem para a Europa, respirarem mais esses ares.
que você gostaria de deixar, cara, de recado aí para a garotada aí que está chegando forte, muita gente, né? O esporte vai crescendo em várias camadas. Queria que você fechasse dando essa dica para a moçada aí, né? Não sei quanto que a Avancini aposenta, vai montar aí uma Avancini School, Mountain Bike School aí para catapultar o resultado da garotada. Fala um pouco sobre isso, cara, acho que é legal. Cara, eu acho que a principal lição que eu posso compartilhar da minha carreira foi né, a minha história. Foi ser resiliente, foi respeitar o tempo, foi continuar tentando, foi entender as adversidades e ir derrubando barreiras. Eu acho que o grande erro ou o grande desafio, né, para quem sonha alguma coisa, para quem sonha por ser um atleta profissional, ser campeão, é querer que isso aconteça rápido. E é difícil pra caramba continuar acreditando, continuar tentando quando não acontece, cara. E eu acho que isso é a coisa assim que eu tenho de maior valor para compartilhar, sabe? As pessoas poderem olhar para minha história, verem de onde eu vim, o que eu construí numa vida, mas o que eu construí como atleta profissional em uma década, o impacto disso além da minha vida, além da minha carreira, o que gerou para outras vidas, o que gerou para o esporte, como valeu a pena colocar o esporte acima do meu interesse direto e pessoal, e saber que vale a pena, cara. Vale a pena arriscar, vale a pena saber que arriscar vai trazer falhas. E não é porque você falha que você se torna um perdedor. Manter isso vivo dentro de você, acho que é um combustível de muito valor para continuar crescendo. Legal, cara. Sobre essa questão de estar treinando fora, estar vivendo fora do Brasil, que peso que você dá para isso para o jovem atleta brasileiro hoje? Acho que experiências são sempre bem-vindas. O que o atleta brasileiro precisa entender é que um dos melhores lugares do mundo para ser biker hoje é Brasil. Mas, Então, antes de querer ser um biker na Europa, seja um bom biker no Brasil. Você tem muita coisa para aprender localmente. E se engana quem acha que a gente tem que ser um reflexo do europeu. Eu sou a prova de que isso não dá certo, cara. Porque eu tentei ser isso, eu só cresci quando eu passei a ser a minha versão como um brasileiro. que legal. Então, assim, o nosso esporte hoje aqui é desenvolvido, o nível competitivo cresce, sobe, ah, todo mundo fala, as pistas na Europa, as pistas na Europa. Cara, a pista que mais desafiou os europeus foi no Brasil. Então, acho que a gente precisa, antes de mais nada, desenvolver e valorizar o que a gente tem em casa. E aí sim, depois a gente vai para fora. Isso é um passo muito importante para todos os atletas, mas eu acho que não é o primeiro passo. Acho que a gente tem muita coisa de valor aqui, que é difícil dominar. Depois que a gente dominar, e dá para a gente ir adicionando outras coisas. Então, acho que é válido, sim, é necessário, mas não é urgente, sabe? Não tem que ser um objetivo de curto prazo para esses atletas mais novos. Legal, cara. Avança, sobre possibilidades desse evento ano que vem, tudo certo? Encaminhado? Como é que tá? A galera tá em expectativa enorme, cara. Não Bom, para de até receber essa assim, pergunta, assim como você. eu fico também juntando as informações de bastidores, né, com muita expectativa também. O cenário que eu vejo é o seguinte, cara, se fosse depender de atletas, de times, do mercado, da UCI, e da atual detentora dos direitos de transmissão, 99,9 que a gente estava garantido e não só para mais um ano. Acho que o grande desafio agora é que, a partir de 2023, a gente passe por uma grande mudança no mountain bike mundial, né? A, a gente tem uma nova detentora dos direitos de transmissão, e existe muita especulação se os direitos de organização também serão transferidos para uma nova agência. Então, isso pode impactar muito. Acho que me preocupa um pouco, no aspecto até global do esporte,
o esporte se tornou, o mountain bike hoje, a nível mundial, pelos números, é um ativo importante. É um esporte que já está mais próximo de um esporte de massa do que de um esporte de nicho. E às vezes isso são movimentações numa escala financeira que a gente não consegue entender a grandeza, e que às vezes é simplesmente controle de mercado, às vezes é simplesmente retenção de um ativo em potencial. Então isso me preocupa bastante, e acho que é o único risco que a gente tem de não ter uma etapa no Brasil, né? Estou contando aí os dias para a divulgação do calendário do ano que vem, de Copa do Mundo, para que Petrópolis esteja lá como abertura, no meio da temporada, com fechamento, o que for, acho que acho que seria maravilhoso. Pô, legal, cara. Obrigadão. Achei interessante, porque alguns atletas falaram sobre isso, né? Eu perguntei, não, tomara que seja a primeira etapa, para evitar esse trânsito Europa-Brasil, né, no meio da temporada. E eu fiquei pensando assim, né? Pois é, né? Quantas vezes o Avancini vai e volta? Não é qualquer um, não, né? Depois de alguns anos, essa foi a minha primeira Copa do Mundo, né? Que eu nunca fui para o aeroporto internacional, né? Sensacional, cara. Avança, te liberar aqui mais uma vez, agradecer, muito obrigado, sensacional ver esse sorriso no rosto de novo aí. E é isso, cara, acho que eu e todo mundo que acompanha o mountain bike de forma geral só tem a agradecer e fazer o convite para quem não foi, não perca em 2023, porque se fora foi bom, lá dentro foi muito melhor, né? É isso aí, cara. Eu espero que venham. Foi um momento muito especial, muito marcante, mas eu espero que a gente continue, né, vivendo momentos ainda mais emblemáticos aí para quem ama bike no Brasil. Pois então, pessoal, que demais, hein? Escutar o Henrique Avancini, escutar tanta emoção, né, nas palavras dele, um cara apaixonado pela bicicleta, um cara que está construindo realmente, né, o novo mountain bike aí há muitos anos, vem falando isso, como eu disse aqui, né, desde 2016, né, nossa primeira entrevista com a Avança, pós-Olimpíada, quanto esse cara amadureceu, quanto esse cara cresceu, e fica aí de exemplo para você, né, atleta de mountain bike, apaixonado pelo esporte, cara, não basta mais, pessoal, não basta mais, eu falo isso repetidamente, performar dentro das pistas. É preciso algo fora da bicicleta, e isso a gente vê de sobra no Avança. Valeu demais, deixa aqui seu comentário, o que você gostou, deixa aqui sua pergunta, quem sabe a gente marca mais um papo com ele. Compartilha também e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais, tchau, tchau. Avança! Avança! Avança!